Boa noite! Olá, hoje nós estamos aqui para uma live super especial, trazendo ordem na vida dos pais. Estão vendo que eu tô andando aqui, ainda tô me ajeitando para começar essa live maravilhosa. Boa noite, Mari! Boa noite! Hoje nós temos uma live mega especial com a Gaba. A Gaba já tá chegando por aqui, falando sobre essa ordem na vida dos pais, a importância dessa ordem na nossa mente, dessa ordem nos nossos sentimentos, nas nossas ações, dessa ordem na família, né? O impacto dos pais na vida das crianças. Eu já vou chamar a Gaba aqui. Enquanto isso, tô vendo que tem mais gente chegando. Convite aqui, Gaba. Opa, gente, esse Boa telefone é muito noite! rebelde. Boa noite. Que Tudo bom, alegria estar aqui querida? contigo hoje. Deixa eu Alegria ajeitar minha minha. câmera. Deixa eu dar uma Tudo levantadinha bom, aqui. Janice? É muita Ai, coisa para Gaba, ajeitar, né? Eu estou numa gambiarra danada também aqui, mas acho que assim, eu acabei de colocar o rabicó, né, o amarrador de cabelo, para dependendo da região onde as pessoas moram, embaixo do tablet para levantar a câmera. é rabicó. Aí, que interessante, gente. Rabicó, Aqui no Rio a Grande do gente Sul, né, porque eu chama. sou gaúcha. Lá no Rio Grande do Sul é Ah, rabicó. que legal. Aqui é buchinha. A buchinha de Puxinha! cabelo. Sério? Olha só. Legal, né? Buchinha para mim seria uma esponja, uma esponjinha, Também pode ser também. buchinha, pode ser esponja também aqui, bucha. A gente usa Buchinha. buchinha ou liga de cabelo. Liga de Tá cabelo, vendo? a gente usa rabicó ou amarrador mesmo, né? A família do meu esposo, que é paulista, falava mais amarrador. Mas a minha família, todo mundo é rabicó. Quer ver outra coisa diferente? Tiara. A gente fala tiara. E algumas pessoas falam arco, né? Arco e Porque eles tiara botam aqui também. Gente, esse arco e Brasil é tiara. maravilhoso, né? É muito grande. Eu estava falando isso outro dia com a Silvia, que é de Portugal, e nós temos muitas palavras diferentes, né? Mas aqui no Brasil já Aham. são vários países também. Sim! Só dentro do Brasil são vários países, né? É verdade. Chiquinha, alguém fala assim, Mari, Chiquinha também. Que Chiquinha, legal. Eu bem adoro isso, penteado, adoro. Chiquinha, mas a gente também chama de Chuca, né? Mas, Gaba, queria te agradecer pela disposição de estar com a gente aqui. Né? Sei que tem uma vida corrida, mentoria para cá, mentoria para lá, né? As reuniões do CC para cá, foundations aqui e de tudo que é lado, você não para e separou um pouquinho desse seu tempo precioso para estar conversando com a gente aqui nessa live saindo do caos. Muito, muito obrigada mesmo. Eu acredito Ah, eu que que as mães que estão agradeço. acompanhando aqui vão ser muito edificadas por estar te Amém. ouvindo hoje. E já quero anunciar aqui que semana que vem, ó, já tem data, na sexta que vem, o Wesley vai estar aqui com a gente também, Ah, que legal. conversando e fazendo uma live especial para os pais, né? Então, mães, prepara o seu esposo para a semana que vem, conectar na live com eles, para a gente entender o lugar dos pais no meio de tudo isso. Porque às vezes a gente está aqui falando tanto com as mães e aí acaba ficando meio perdido ou querendo cobrar demais do seu esposo, né? Tentar achar esse lugar também no meio do caos, né? Qual a função do pai na educação? O Wesley vai estar conversando com a gente na semana que vem. É verdade, faz todo sentido, né? Não é que um seja o caos e a outra seja a ordem, né? Mas os dois têm Sim. que estar no mesmo time, funcionando para não Tem que entrar em estar no caos, mesmo time. É, porque em do seguida mesmo vem lado. mães reclamando pra gente, né? Ah, eu tento fazer isso, mas meu esposo faz assado. Ah, eu tento tirar a tela, mas meu esposo dá o celular. E aí, né, fica aquela divisão, né? Como casal, primeiro, o casal precisa estar ordenado, né, Cabo? E é disso que a Verdade. gente quer falar hoje bastante nessa live aqui contigo a importância da ordem na vida dos pais, né? Os pais precisam estar ordenados, né, Gaba? É verdade. Precisam
ter essa ordem? Eu tenho aprendido muito sobre isso de uma forma muito inusitada, através do corpo, sabe? O corpo nos ensina muitas coisas, né? A gente vive buscando um equilíbrio. Esse equilíbrio, essa busca pelo equilíbrio, pela ordem, é algo natural do homem. É uma busca às origens, né? A essência do homem. E agora, nesse retorno que eu tive a exercício físico, eu comecei a refletir muito numa cosmovisão, lógico, cristã, que é a nossa cosmovisão, né? É o nosso parâmetro, é a nossa regra de fé e prática, a Bíblia, Aham. mas o quanto Deus é sábio de nos proporcionar ensinamentos através da criação e através, claro, nosso corpo é uma criação também, mas é algo que nós carregamos o tempo todo, né? E a gente se Uhum. desconecta, a gente se desconectou muito dessa essência do corpo. E você vai vendo nas suas limitações, na forma como ele funciona, que você também busca equilíbrio, como nós estamos desequilibrados biologicamente. Sim. E aí eu venho pensando muito, Janice, sobre dois mecanismos, é algo que eu tenho estudado, eu trouxe algumas anotações aqui, né, para eu não falar besteira, porque eu não sou da área de saúde, tá, gente? Eu só sou apaixonada, porque eu acho que a gente não deve desprezar nenhum conhecimento, né, Janice? É com Todo esse, certeza. todo esse conhecimento, Deus que nos dá, né, para nós utilizarmos a nosso favor, lógico. E eu tenho pensado muito sobre homeostase e sobre alostase. São dois mecanismos muito interessantes do nosso corpo, Uhum. que busca o equilíbrio o tempo todo. E nós. Eu não sei nem o que são, Gaba. Apresenta pra gente aí Então, eu vou do zero. falar, eu vou Vamos falar lá, para quero saber vocês. já. Tô É algo que curiosa eu aqui. estou aprendendo, tá, gente? Mas, assim, você logo vai se identificar porque você vai ver, nossa, é isso que meu corpo faz o tempo todo, né? Quando você, Aham. por exemplo, está no exercício físico, num treino, e vem logo, fica ofegante, o que é isso? É que o seu sangue já não está recebendo oxigênio, então você precisa ter um equilíbrio, né? Voltar a respirar profundamente, com calma, para oxigenar o sangue e os tecidos. Então, a gente vive em busca desse equilíbrio o tempo todo. E a homeostase, ela é isso, essa tendência que o corpo tem, mecanismos de promover o equilíbrio, né, entre a Aham. ordem e o caos. Porque nós temos muitos motivos no nosso corpo para trazer o caos, né? Sim. Nós temos muitos motivos para trazer o caos, seja através de maus hábitos, que vocês estão sempre tratando aí, questões de maus hábitos, de dormir tarde demais, de comer mal, de comer fast food, de não sentar direito, né? Sentar, como minha mãe Uhum. fala, em cima da coluna, então vai Aham. sobrecarregar a coluna. Então, a gente tem uma série de maus hábitos que vai, lógico, ao longo do tempo sobrecarregando o seu corpo. E o seu corpo vai trazendo compensações. Você precisa ter um pH alcalino, você precisa ter uma glicose equilibrada. E isso tudo a gente vai sentindo com o tempo, né? O que eu trouxe aqui para vocês com relação a essas descobertas que eu tenho feito com relação ao corpo é algo bem interessante. Por exemplo, quando você precisa ter a homeostase, né, no seu corpo, você precisa ter o equilíbrio, tem vários tópicos que os especialistas, né, lógico, de saúde, da área de saúde, destacam, que você precisa ter equilibrado no corpo. O primeiro deles que eu quero destacar, que eu acho que serve muito para a gente despertar, né, esse conhecimento, é o nível. Eu estou procurando aqui, gente, que eu fiz tantas anotações e não estou achando nas minhas anotações, mas Eu sei como é isso. ok, ok, achei. As altas e baixas temperaturas, né, do corpo. O que é isso?
a gente sempre precisa, eu associo isso muito à nossa sensibilidade de eliminar as toxinas, porque quando você transpira, quando você está num treino transpirando, o que acontece? Você precisa eliminar toxinas, né, para Uhum. manter a temperatura do seu corpo. Para E isso equilibrar, me né? traz, para equilibrar a temperatura do seu corpo, Janice, isso me traz assim a questão da sensibilidade e da inteligência que os pais têm que ter com relação ao que priorizar. Sabe, o que você vai deixar de fora? Eu sempre estou batendo nessa tecla com os pais. Gente, Uhum. a gente quando vem para o homeschooling, eu acho que vocês estão, não sei qual é o foco, né, da confusão à clareza, não sei qual é o foco, se é simplesmente só a educação domiciliar ou a vida como um todo, mas antes A de vida, é continuar, a educação da criança de uma forma completa, integral, né? exato, de uma Integral, forma entender o propósito de Deus para a educação dos nossos filhos de forma integral, independente do homeschool ou não, mas entender que nós temos um papel, né? perfeito. Então, exatamente, entendendo essa visão partindo de algo que faz parte de você, do seu corpo, né? Dessas Uhum. altas e baixas temperaturas, por exemplo. Gente, isso aqui parece viagem. Ai, a Gaba está viajando, mas não é viagem, porque a gente se desliga de quem nós somos, né? Deus está falando conosco o tempo todo através de nós, através do nosso corpo, da nossa Sim. conexão. E essas altas e baixas temperaturas, eu associei, isso é uma correlação minha, com essa sensibilidade. O que deixar de fora? O que exterminar? O que é tóxico? Né? O que você precisa Uhum. tirar que está excedendo aqui na minha vida? E isso é muito comum, Janice, com todo esse leque de conhecimentos que a gente tem hoje na internet, à disposição, livros, a gente acabar se intoxicando com coisas até que, Sim. né, seriam boas, coisas que, poxa, é para trazer benefício, mas você é, é, traz Acaba tanto levando, né, a conhecimento, mente a uma exaustão, da mesma forma que leva exaustão, o corpo. exaustão. E você tocou num ponto maravilhoso, a mente, gente. Eu acredito que toda organização começa na mente, sabe? Toda organização começa na mente. As pessoas não conseguem, não têm uma mente organizada, não conseguem organizar o seu derredor, né? Porque Uhum. somente é caótica, você não consegue organizar suas ideias, não consegue organizar muito menos a vida da sua família, dos Sim, seus filhos. E aí a Bíblia tem uma solução para isso, né? É levar a mente cativa à obediência de a Cristo, obediência de Cristo. né? A obediência de Cristo, a mente cativa. E uma das coisas que é prioridade aqui para a gente, eu sempre falo essa minha experiência, contei outro dia essa minha experiência numa live, é você não abrir mão daquilo que é essencial na sua vida, que é o seu relacionamento com Deus, né? Os Uhum. pais não podem esquecer que estão criando seus filhos, às vezes ficam muito focados na vida intelectual, na formação daquele ser e esquece desse todo. E principalmente que os nossos filhos estão sendo criados para a eternidade, né? Você Sim, recebeu uma bênção, uma herança, e é a sua responsabilidade cuidar dessa alma. Olha que responsabilidade gigante, né? Cuidar dessa gigante, né? alma. É E algo a assim, Charlotte vai falar disso no livro Pais e Filhos, né? Ela vai trazer para a gente essa majestade da paternidade no livro Pais e Filhos, mostrando que nós somos representantes divinos. Nós somos ela ainda fala assim que nós somos a primeira medida para o que é mais alto nos nossos filhos, porque eles aprendem com aquilo que é mais palpável, né? A criança sempre vai aprender daquilo que é real para o abstrato, né? Daquilo que é concreto para o abstrato. Então, nós somos a medida concreta para Deus, para os nossos filhos. Então, essa representação que o Senhor, né, misericordiosamente e por pura graça decide compartilhar conosco da imagem dele, de sermos esses representantes da autoridade divina, tem um peso quando a gente encara dessa forma, né, Gaba?
Não, sem dúvida. É um peso, e você entender que você é Cristo, né? Você é o primeiro Cristo que a criança vê, são os Uhum. pais. São os É o pais. modelo, Ótimo, tô né? anotando os insights aqui. Né? Os pais são o primeiro a Cristo, e isso faz assim, traz essa responsabilidade. Não é que nós sejamos, nós não somos Deus, mas o fato de você trazer as marcas de Cristo na sua formação, na sua criação, de você reconhecer quando erra, isso é tão importante. Eu vejo que isso é uma das grandes falhas, né, dos pais não Uhum. saberem pedir perdão aos filhos. Isso é carregar Cristo, é trazer a marca de Cristo, né? Reconhecer, filho, Sim. eu errei até aqui. Isso é muito comum com pais de adolescentes, gente, que de repente tem, nossa, acordei para a vida, que eu estava educando até aqui, eduquei tudo errado. E não sentar e ter uma conversa sincera com os filhos. Olha, eu errei, eu fiz, não eduquei segundo os valores bíblicos, não eduquei segundo os fundamentos do Senhor, mas eu preciso corrigir e, lógico, vai sofrer retaliações, vai sofrer rejeições, vai ter muito conflito aí para ser resolvido, porque as coisas não são assim. Né? O Uhum. coração dos filhos não se converte aos pais simplesmente porque os pais tomaram uma decisão de educar segundo a palavra. É um processo, é uma É caminhada. processo. E não é fácil. Eu tenho acompanhado muitos pais assim que acordaram para essa educação que vocês estão trazendo, essa educação integral, mas se você caminhou a vida toda, não trouxe isso desde os primeiros anos, né? Não fez a base, não fez os fundamentos na criação dos seus filhos, é lógico que você vai ter mais dificuldade. Né? A gente que está, Uhum. vocês que estão tendo a oportunidade de ter esses fundamentos lançados, vocês têm os seus conflitos. Imagina quem nunca teve. É lógico que vai ter dificuldade no adolescente, né? Mas voltando aqui ao homeostase, eu não posso esquecer, gente. Vamos lá, vamos lá. Eu falei das altas e baixas temperaturas como um sinal de sensibilidade, né? Dos pais entenderem o que precisa priorizar, o que precisa deixar de fora. Uhum. Uma das coisas que os pais precisam entender, que precisam priorizar antes de tudo na educação dos filhos, é o seu relacionamento com Deus, sem dúvida. Né? É algo que não pode ser suprimido, é algo que tem que estar em primeiro lugar, é algo que os filhos têm que olhar e ver, nossa, minha mãe verdadeiramente serve a um Deus vivo, minha mãe verdadeiramente é uma mulher de Deus, nas suas atitudes, no, nos seus pensamentos, na sua forma de expor, né, no seu trato com as pessoas. Isso é, isso é ser modelo, essa é uma carta viva, Uhum. né, Sim. o tempo todo. Outra coisa para a homeostase do corpo, gente, para um equilíbrio do corpo, são os níveis de oxigênio, que eu já falei aqui. E isso me remete a alguma coisa para a gente também. Né? É entender o que te dá fôlego para perseverar. Qual é o seu fôlego? O que te motiva? O que te trouxe até aqui? Porque muitas pessoas não sabem dizer o que está te motivando, o que está te trazendo aqui. Quando você Sim. responde essa pergunta, como que você responderia quando você decidiu, por exemplo, optou pelo homeschooling, por educar os seus filhos em casa? Qual é o teu oxigênio? Qual é o teu fôlego? Né? As pessoas não sabem. Às vezes acham, eu quis tirar meu filho de uma doutrinação, eu quis tirar meu filho de mais influências, mais amizades. Ok, cada um tem uma motivação. Mas eu comecei essa educação integral da minha filha com uma motivação errada. Eu tinha uma motivação errada. Quer dizer, errada entre aspas, tá, Janice? Entre Porque eu aspas. acho assim, Uhum. que nada, nenhum motivo é desprezível, né? Nenhum motivo é desprezível quando se trata da educação dos seus filhos. Ah, não gostava das Aham. amizades, não gostava daquilo.
ok. Mas o meu foco estava muito na vida intelectual. Muito na vida intelectual, em trazer para as Sim. melhores. Esse era o meu oxigênio, digamos assim. Era o meu nível de oxigênio. Eu quero trazer isso, essa excelência da educação, da melhor educação, de trazer o melhor currículo. Mas com o tempo, você vai vendo que isso tudo é passageiro. Porque até o melhor programa, os melhores recursos, as melhores ferramentas não fazem sentido se não levarem para o alvo. Né? Sim, Elas só se exatamente. completam e só se confirmam quando você tem um alvo. O meu alvo é utilizar essas ferramentas para levar, conduzir a uma vida cristã, E verdadeiramente. Né? se Nós aquilo cristãos. que vai ser a sua motivação é o que vai te sustentar nos dias difíceis, né, Gaba? Porque a gente sabe que tem dias de caos. A gente fez uma live aqui também com a Ivonete Porto, falando, né, sobre o que fazer quando a gente está no meio de um caos, que não foi um caos, tem um caos gerado por nós, né? A Ivonete falou sobre isso, mas tem um Sempre. caos que a gente não consegue evitar, que é o caos da É, doença, o caos do luto, o caos por alguma situação externa ao nosso controle, que vem para o Senhor nos mostrar que nós não temos o controle de nada, né? Tem verdade. esses dois tipos de caos. Mas o que, que nos sustenta no meio, quando chega esse caos que nós não conseguimos controlar? Aquilo que nos motiva, né, Gabo? Esse oxigênio, a gente precisa disso. Achei muito legal dessa comparação toda que você está fazendo. Homeostase, consegui falar certo, eu tô pensando Homeostase. como que eu faço? Homeostase, né? Homeostase, porque a gente precisa, esse oxigênio ele vai nos dar o sustento para a dificuldade, né? Eu lembro que muitas vezes assim que eu pensava, ai meu Deus, não vou dar conta disso, e né, e a gente fica pensando, nossa, bem, às vezes é bem mais fácil colocar a criança na escola e né, resolve tudo entre aspas, e a gente sabe que tem muitos pais que pensam assim, né? E já passei por essa fase também. E o que me sustentou foi a motivação que o Senhor colocou no meu coração de que eu estou educando a minha filha para a glória de Deus, né? Eu quero que ela conheça ao Senhor, né? Que ela realmente conheça Deus por meio das coisas criadas, que ela tenha um relacionamento com Deus, né? Que isso faça diferença na vida dela e para a geração que ela vai estar crescendo. Então, ter essa motivação no Senhor, né? Esses olhos fixos no Senhor para a educação dela é o que me motiva para os dias difíceis, para os dias de caos. Não, o Senhor está aqui, né? E eu vou prosseguir para o alvo, vou prosseguir nesse chamado que o Senhor me deu como mãe. E isso me sustenta, né? É o nosso oxigênio. Mas não quero te atrapalhar, que sei que você tem bastante aí para Maravilha. compartilhar com a gente. Não, isso é maravilhoso que você falou. Eu estava agora exatamente numa aula conversando com os alunos e estava falando isso. Gente, essa motivação é que vai te levar e te sustentar nos dias maus. Né? É exatamente isso que você falou, porque você está afiando essas flechas. Essas flechas estão sendo afiadas. Eu lembro muito da palavra do Samuel Vitalino, até nessa última imersão que a gente fez, que quando você não afia as suas flechas, né, você vai encontrar pessoas que afiem essas flechas para se voltar contra você. Né? Uau! E isso é muito. Caramba, que responsabilidade! Nós temos esse compromisso de Sim. fazer, de colocar, inculcar, né? De Sentado, qualquer ou forma, elas vão ser dormir, afiadas, né? de qualquer Por forma nós elas ou vão ser contra nós. afiadas. Exatamente. Então é andando pelo caminho, ao dormir, ao deitar, ao levantar, trazendo, e mais do que trazendo a palavra, inculcando, sendo, né, a carta viva, sendo um Sim. modelo para os filhos, sem dúvida. Um outro tópico, Janice, dessa homeostase que é tão necessária, são os níveis de glicose, né? Que as pessoas tanto falam aí, meu Aham. Deus, quando vem a diabetes já é o caos, né? Já saiu da ordem. Já Quando chega desordenou tudo, né? diabetes, já desordenou Aham. tudo, né? E a glicose
eu entendo, é a fonte de energia, né? A glicose é aquela que produz a fonte de energia. E o que eu entendo? A fonte de energia é algo bom, né? Mas a Uhum. glicose ela pode se transformar em algo muito mal quando está em desequilíbrio, né? Essa sua fonte de energia, né? Aquilo que te motiva, se estiver desequilibrado, pode trazer consequências ruins. Por exemplo, a glicose, no caso, quando está muito elevada, o pâncreas tem que trabalhar para liberar insulina, para ter homeostase. E quando a glicose está Aham. muito baixa, o fígado tem que trabalhar para transformar o glicogênio em glicose, para o corpo voltar a Sim. funcionar. Então, a gente vê que existe essa busca pelo equilíbrio o tempo todo, né, no nosso corpo. E, às vezes, tem coisas que são muito boas que a gente transforma em coisas ruins na nossa prática. Então, eu acho que é algo que a glicose eu associo ao discernimento, né? Você precisa discernir entre as coisas que as suas escolhas, porque as suas escolhas sempre vão trazer consequências, né? E a gente, Janice, nós somos muito demandadas. Nós temos Hum. muitas demandas. E entra nessa Sim. questão de ordenar os amores, né? Que é o que Agostinho sempre Aham. fala. Gente, nós precisamos o tempo todo ordenar os amores. Quando algo está desordenado, você sabe qual é a ordem. Que é, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, o marido, os seus filhos, a casa. Você sabe, você conhece essa ordem. E quando você muda uma dessas coisas, tira de ordem, as coisas já estão desordenadas. Eu Sim. gosto muito do exemplo que ele usa, por exemplo, se você vê um bebê caindo e você tem um lanche nas mãos e o bebê está caindo e você não quer largar o lanche para socorrer o bebê, tem alguma coisa mal ordenada aí. Seu coração está ali. Não, não vou largar meu lanche, mas deixa o bebê cair. Né? Então a Aham. gente vive nessa luta de ordenar os amores, de ver, olha, o que está pesando demais no meu coração. E somos sujeitos a falhas, né? A gente é sujeito nessa jornada a muitas falhas, o discernimento é necessário o tempo todo, né? Você perceber, ter essa sensibilidade para perceber onde você está pesando mais a sua mão, Uhum. onde você deveria tornar essa jornada mais leve, né? Porque as mães têm essa coisa de colocar pedras na bagagem. Nós temos essa facilidade, né? Querer, Saúde, né, carregar mais do que precisa, né? carregar mais do que precisa, ainda mais quando a gente tem aquela facilidade de olhar para o vizinho, né? Para a grama do vizinho. Uhum. Opa, Sim. eu acho que eu não estou fazendo direito, eu acho que eu não estou fazendo tão bem. As pessoas sempre olham para o lado para se comparar. E eu considero isso é, uma das piores falhas, sabe, nessa jornada aí da educação, é você achar que o que o outro está fazendo, a forma integral que o outro está agindo é o ideal para sua família. Né? A gente tá sempre caindo nessas ciladas, né? Porque É, nós porque trabalhamos por cada comparação. família é única, né, Gaba? Aqui, inclusive, no nosso podcast, a gente começou a trazer famílias que fazem o método da Charlotte para compartilhar a rotina delas, compartilhar a descoberta, né? Uma nova série que a gente começou, Nosso Lar, com Charlotte Legal. Mason, dentro do podcast. Para as pessoas entenderem, porque cada família é única, né? Assim como a Charlotte fala no primeiro princípio, crianças são pessoas, né? Famílias são feitas de várias pessoas e cada família é diferente. E já com cada um dos seus filhos é diferente, vai ser diferente, né? E precisa ser diferente, porque eles têm outro temperamento, têm outra personalidade, têm outro jeito. Com cada um deles vai ser diferente. Imagina de uma família para outra, né? Que muda tudo. Então a gente começou essa série. Se vocês não escutaram ainda, escutem. Hoje mesmo saiu um episódio com a família da Ju, uma família de missionários incrível. E é legal, é muito edificante nós ouvirmos dessas famílias. Uau, como isso tem impactado de forma diferente. É diferente do que você ouve de mim na minha casa, é diferente do que você ouve na casa da Mari, é diferente do que você ouve na casa da Ju, né? Enquanto missionários, cada família
tem a sua peculiaridade, a gente saber identificar, né, o que que nós precisamos. Eu achei, de novo, muito legal essa questão que você falou, né? Como um corpo, né? Cada corpo, ele vai precisar de um pouco mais disso, de um pouco mais daquilo, né? Diminuir a glicose um pouco aqui, aumentar um pouco para o outro ali. Cada corpo vai ter uma necessidade específica, né? E isso é tão interessante porque já tem profissionais da área de nutrição, né, que trabalham com nutrição, e reconhecem, porque a gente está muito assim também na nutrição, está no copia e cola, né? Ah, olha, você tem que seguir essa receita aqui, essa dieta aqui. As pessoas também vivem de comparação em todas as áreas. E nutricionistas, graças a Deus, estão descobrindo a bioindividualidade, né? Existe a bioindividualidade, então nenhum corpo é muito interessante isso. Eu estava estudando outro dia, nenhum corpo é igual a outro. Tem pessoas que vão ter resistência, essa onda agora, tudo corta glúten. Oh, o glúten faz mal, a lactose faz mal. Não, mas tem corpo que não vai ter problema com glúten, e nem com a lactose, entendeu? E para outros vai ser um caos. Vai trazer doenças, vai trazer inflamação, vai trazer várias disfunções. Então, a Meu bebê aqui bioindividualidade... estava com o PLV, eu tive que cortar o leite, a proteína do leite, né? Cada corpo é diferente. Cada corpo reage de uma forma. Eu acho isso fantástico, porque eles analisam até a questão cultural também, né? Por exemplo, uma pessoa que está acostumada a comer muita massa, que vem do Mediterrâneo, que é italiano, por exemplo, vai ter uma outra predisposição que nós não temos no nosso metabolismo. Isso é comum, né? São heranças genéticas, né, que nós trazemos no corpo. Então, isso aí seria o discernimento. Aí vem o equilíbrio hídrico, que eu gostei muito desse equilíbrio hídrico, né? Esse equilíbrio hídrico no corpo, a gente sabe, todos nós aqui sabemos que o nosso corpo é formado mais da metade, o peso corporal formado por água. Ok, nós sabemos disso. Só que tem células que incham demais e tem células que ficam muito murchas, né? Nos dois casos, não há hidratação. Então, eu acho isso bem interessante, porque outro dia eu me interesso muito por essas questões de saúde, viu, Janice? E eu vi outro dia Eu vejo que você está sempre compartilhando lá no Cimeduc também. Eu acho muito interessante. A gente deveria falar mais sobre isso, né? Com certeza. Para as nossas vidas, para tudo. E faz parte da nossa educação também, né? Nossa, faz parte total, né? Até para o cérebro funcionar, a gente precisa disso. E essa profissional, ela falava o seguinte: gente, as pessoas bebem água, pegam um copo, uma garrafa de água, estou hidratada, já tomei 2 litros, muito próximo. Ela falou, não hidratou o corpo, porque da forma que entrou, vai sair. A hidratação no corpo, ela acontece em doses mínimas. É como aquela terra que você vai borrifando. Você vai molhando o dia inteiro. Então, você tem que o dia inteiro ficar assim, ó, no golinho. São pequenos goles, o dia inteiro. Não é beber um copo inteiro, isso não é hidratação. Você vai bebendo golinhos. Ah, eu tomei hoje 3 litros, mas bebi pequenos golinhos. Isso traz hidratação ao corpo e não te dá aquela vontade de eliminar imediatamente. Quando você bebe uma grande quantidade de água, você quer eliminar imediatamente. Você sente vontade de eliminar. E a hidratação profunda, ela é aos pouquinhos. E isso nos leva a um ensinamento, né? Também. E que não há hábito que você construa se você não for trazendo todo dia um pouquinho. Você é a mestre dos hábitos, você pode explicar. Você pode explicar? A Charlotte, gente, ó. Mas eu falava exatamente sobre isso agora na aula. Além de vocês duas.
Eu falei da Mariana e da Janice agora nessa aula que eu dei. Eu falei, gente, é maravilhoso o sistema como a Charlotte trabalha a formação de hábitos. Então, Trabalho, fala aí. formação de hábitos, né? E hoje mesmo a gente estava discutindo isso no clube de leitura, essa questão da disciplina do hábito, porque no livro, o livro Pais e Filhos, é basicamente todo o esqueleto dele é a formação de hábitos. E a Charlotte ela vai trabalhar assim, como você consertar, né, uma criança ruim, como você conserta um comportamento mal um bom hábito oposto, mas é essa construção aos pouquinhos, né? Às vezes a gente quer pegar uma receita pronta, papum, né? Tentei, tomei um copão de água lá e quero que aquilo seja permanente. Não, É é pequenos hidratação. goles, como você falou, é hidratação, né? Esse equilíbrio hídrico, eu achei sensacional essa comparação. Gente, eu É achei também hidratação maravilhoso. aos pouquinhos, é contínuo, né? Precisa de tato, de vigilância, de persistência, né? Essa persistência, essa vigilância é sempre ali. Durante semanas você vai continuar semeando aquela ideia, né? Tendo vigilância para não deixar passar. E para essa hidratação, eu tô vendo que a gente está falando, você está fazendo seu equilíbrio hídrico aí, né? Golinho, golinho de água. Depois você falou assim, por isso que esse copo está ali. Eu já falei muito hoje, eu preciso me hidratar bastante. Preciso se hidratar bastante. Mas eu achei sensacional essa questão que você comentou, porque é realmente uma construção diária, né? É aos poucos, são pequenas ações constantes, em persistência, que vai trazer esse equilíbrio, né? E é muito frustrante quando você toma uma água inteira e vai ao médico e vê que está desidratado. Isso é muito frustrante. Isso aconteceu já várias vezes com a minha mãe, que eu bebi, que eu fico assim, minha mãe agora é também a minha filha, né? Então eu falo, mãe, Uhum. você está se hidratando? Você bebeu os 2,5 litros que você precisa tomar, que a médica recomenda. Eu bebi tudo, mas ela vai ao médico e está sempre desidratada. Uhum. Então, quer dizer, não está funcionando porque não é, ela não bebe um pouquinho o dia inteiro, né? E a hidratação é Sim. assim. E isso me faz assim lembrar de como nós precisamos nos preparar para um novo hábito, para um desafio, para sair do caos, para ir da confusão para a clareza. Você tem que projetar isso, tem que planejar isso, não é de qualquer forma. Por exemplo, quando eu estava voltando agora aos exercícios físicos, a minha mente sempre querendo me sabotar. Ai, mas está frio demais, você vai acordar mesmo? E se eu fosse preparar a roupa que eu precisava para fazer a caminhada, para fazer o exercício físico, se fosse para preparar de manhã, ai, volta a dormir, Gabo, volta a dormir porque não dá. Não, mas eu já me antecipo. Então é muito importante você se planejar antes. Não, a roupa já está aqui, separadinha, na cadeira, está tudo mais fácil. Né? Não tem como Uhum. você voltar a dormir. Né? E essa é a jornada, gente, é a nossa jornada. Você quer andar 10 quilômetros, comece andando 2. Comece andando 1 quilômetro. Amanhã, 2. E vai progressivamente. Né? O problema que eu vejo dos fracassos, né, das pessoas que não conseguem sair do caos, é exatamente porque querem beber 1 litro de uma vez só. Querem caminhar 10 Exatamente. quilômetros de A uma vez gente teve só. uma Não pergunta de uma pode. mãe que comentou, né, na caixinha de pergunta e falou que achava lindo, mas é tudo tão inatingível, aquilo que a gente fala aqui, né, e do método da Charlotte, tão distante, né, tão impossível de atingir. E a minha resposta para ela foi justamente essa, que não é algo instantâneo, né? A gente vive buscando, principalmente aqui no Instagram, nessa era digital que a gente vive, tudo é instantâneo, né? Você pesquisa lá, você já encontra a resposta, tá ali, papum, e né, você bate o olho, já acha que sabe, né, e quer fazer tudo de uma vez, engolir tudo de uma vez. Foi o que eu falei para ela, né? Pensa que é uma jornada lenta, progressiva e gradual. E a Charlotte, ela trata o conhecimento dessa forma, né? Desde ali dos anos antes de serem escolares, ali da pré-escola até o ensino médio, como uma jornada progressiva e gradual
da criança, da educação da criança. E assim a gente deve ser com tudo, entendendo que é um processo, né? Nós vamos progredindo, nós vamos avançando. Mas agora também, Gabi, eu estava ouvindo, acho que era Cristianismo Puro e Simples que eu estava escutando essa semana. Sempre quando estou fazendo alguma coisa da casa, eu boto um livro para escutar, porque aí eu aproveito o Maldito. tempo, né? E aí eu tava, não lembro se eu tava lavando a louça ou passando pano no chão e dei o play lá no livro e fui fazer essas coisas. Acho que era Cristianismo Puro e Simples. E aí o C.S. Lewis, ele falava assim, né? Que é progressivo se você sabe para onde você está indo, né? Se Sim. você está indo na direção certa, ele fala. Agora, se você está indo na direção errada, quanto mais você andar, mais longe do alvo você vai ficar, né? Se você continuar insistindo no caos, você nunca vai estar progredindo, você vai estar indo mais longe, vai estar ficando mais afastado da clareza ainda. E aí você precisa mudar o rumo, e aí sim você vai conseguir progredir, e aí a passos lentos, um passo de cada vez, você vai estar cada vez mais perto de onde você quer chegar. Né? Mas precisa lembrar que é progressivo e é gradual, mas precisa estar na direção certa. Uma das Interessante. frases que eu coloquei lá na nossa chamada para confusão à clareza é uma das frases do Lewis Carroll da Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe onde, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer Então, se caminho você não serve. sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho vai servir. Então, não, você não vai conseguir pensar nessa progressão. Agora você precisa ter Exato. um alvo, né? Começar com essa organização na mente. Eu vi que acho que a Iratiene comentou aqui que né, a organização começa na mente, como você falou, e passa pelo papel, né? Porque ela começa Passa na pelo mente, mas ela papel. precisa passar pelo papel Eu também. tenho umas dicas aqui bem práticas no papel, porque eu sou da época do papel e eu tenho umas dicas aqui, como dicas Bora lá. básicas, falar de como você pode trazer da mente para o papel, porque não pode ficar na mente. Da mente, você tem que Uhum. tirar da mente, porque nossa mente ela é caótica por natureza. A Sim. nossa mente ela é hipertextual, ela abre uma janelinha, você está aqui na live com a Janice, está assim, meu Deus, o que eu vou agora fazer, o que eu vou comer? Não, e a gente tem que trazer a mente para o momento presente, ficar mais presente, Uhum. né, para todas as coisas e deixar a mente descansada no papel ou no aplicativo, em qualquer recurso que você tenha, mas tem que tirar da mente. Bom, isso que você falou, essa coisa do inatingível, né, que as mães falam, isso é muito recorrente. Os pais sempre falam, Uhum. ah, muito bonita essa filosofia, muito bonita essa educação, mas é algo que eu não vou atingir. E eu sempre falo isso também, que o impossível ele é feito de pequenos possíveis e tem que ser todo dia, né? Você vai construindo Uhum. todo dia, é um pouco de cada vez. E ontem eu atendi um casal também que está iniciando agora nessa visão de que tudo é educação, né? Descobrindo a Uhum. maravilha que é a educação, de educar os filhos. E eu falava isso, ela muito preocupada. Eu falei, olha, não importa mais a velocidade se você está na direção certa. Talvez a maior Sim. dificuldade das pessoas seja encontrar a direção e entender o Sim. que te trouxe até aqui, né? Essa talvez seja a maior dificuldade, porque quando você tem essa convicção, nossa, cai a ficha, eu sei o que me trouxe aqui, Sim. eu tenho um propósito, você segue no seu Eu ritmo e sei você para não, onde eu tô né? indo. Mesmo que você se distraia com alguma coisa do seu lado, você volta. Você olha para um Sim. lado, olha para o outro e volta para frente. Não, eu sei para onde eu estou indo. Né? E aí, lógico, você vai. Deus vai colocar pessoas maravilhosas na sua vida, porque quando você tem um propósito, você tem uma busca, confie que o Senhor ele coopera, né? O Senhor Sim. faz, e ele está a nosso favor, fazendo a obra dele. Né, algo que é do Senhor, então ele abre essas portas, né? Você não precisa se preocupar, e ele traz pessoas maravilhosas, como a Janice, como a Mariana. Gente, é algo assim que eu não sei dizer, não sei explicar. As pessoas poderiam falar, ah, é o universo,
Traz, o universo traz. Não, mas é Deus mesmo que coloca na É sua vida, Deus. né? Quando você tem esse propósito firme, persevere, persevere, não desista, continue nesse propósito, que ele vai trazendo pessoas maravilhosas, vai trazendo ensinamentos, mestres, livros, e o caminho vai sendo construído. Sem você perceber, você está andando pelo caminho. Eu falei hoje com uma Uhum. família, eu não sabia, mas eu estava fazendo homeschooling. Eu acabei de fazer essa Olha só. mentoria, eu nem sabia, já estava fazendo. Mas é verdade, porque você se dispôs, né? É um coração disponível, um coração quebrantado. Eu acho que você reconhecer nesse caminho a humildade, que você não sabe nada, que você tem sempre algo a aprender, é fundamental. A gente precisa ter essa humildade de reconhecer que nós estamos aprendendo com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas, com crianças, Sempre, com né, todos, Gaba? com pessoas que são cristãs, com pessoas que não são cristãs, tá? Uhum. Não podemos ter essa altivez, né? O conhecimento ele nos humilha, ele é Sim. humilhante, ele não é para nos ensoberbecer, é para nos humilhar e nos colocar no nosso lugar, né? Olha, você não sabe nada, você depende de Deus. Depende. Para cada dia você depende do Senhor. Todas Isso é nós, né? E eu sempre assimilo assim, e para mim foi assim, né? O homeschool foi essa visão, uma imagem mental assim que o Senhor me deu, foi de realmente ser um passo de fé, né? De primeiro você dá, eu me imaginava assim numa montanha, né? Na frente de um abismo, e primeiro eu dava o passo e depois o Senhor na medida em que eu dava o passo, o Senhor colocava o chão, sabe? Não tinha Uau, uma ponte, que não tinha um lindo. chão ali. Mas à medida em que eu saía do abismo e pisava, o Senhor ia colocando o chão. Então eram passos de fé em que eu ia percorrendo e o Senhor colocando o chão abaixo do meu pé, mas um passo de cada vez, sempre um passo Que de fé, de lindo. reconhecer que essa dependência é dele, é porque é o Espírito Santo maior interessado na educação do seu filho, é o Espírito Santo maior interessado em que você acorde e saia desse caos, né? É ele que nos leva a esse despertar, é a graça do Senhor sobre a nossa vida, que nem a Gaba falou aqui. O Senhor que vai gerando essa inquietação no nosso coração. Peraí, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso buscar de alguma forma, preciso encontrar esse caminho. O Senhor que faz isso e é o Senhor que nos sustenta na jornada, né? E a Charlotte ela vai Verdade. falar que toda mãe ela precisa lembrar que ela é chamada a cooperar com o Espírito Santo na educação do seu filho. Não a ser o Espírito Santo, né? Não a É, ser a onipotente, a onisciente, e, né? Na vida da criança ali. Porque às vezes a gente tem essa tendência de querer ser como Deus naquilo que nós não somos, né? Nós não somos onipotentes, nós não conseguimos entrar dentro da cabeça dos nossos filhos. Mas lembrar que nós somos cooperadores do Espírito Santo nessa jornada faz toda a diferença, porque daí tira aquele fardo de que é o meu trabalho. Não, é o trabalho do Espírito Santo, que eu estou cooperando com ele. Então ele me guia nessa jornada. Ele me conduz naquilo que eu preciso fazer, passo a passo, né? Um passo de fé, de cada vez mais confiando de que ele é o principal educador, ele é o educador supremo da humanidade, seu educador, do seu filho. Todos nós estamos sendo educados, tendo revelação divina no meio desse processo. Isso faz diferença para a maneira como a gente encara essa jornada, né? isso é maravilhoso. E essa imagem que você trouxe, né, você dá um passo e é providenciado o seu chão, isso é também é visualizar. Será que as pessoas, quando entram, elas visualizam onde vão chegar? Né? Uhum. Essa coisa de você, olha, eu tô indo na direção certa, o que eu preciso para aquele dia está sendo providenciado, né? Você sabe que o sustento de cada dia, que o maná de cada dia, o alimento de cada O dia vai pão ser nosso de cada providenciado, dia, né? né? Tem sido dado E hoje. dai-nos hoje. Eu acho isso fantástico na oração do Pai Nosso também, porque
Deus está providenciando o pão para cada dia. Dai-nos hoje. Não é o pão Exatamente. dormido, não é o pão de amanhã, é o pão de hoje. Isso é Eu acho maravilhoso, né? sensacional, porque eu sempre conecto, né, com a descida do maná, em que Deus fala para Moisés, em que ele ia mandar o pão de cada dia. E eu vejo muito assim essa referência ali implícita na oração de Jesus, né? De que ele iria mandar o Maravilhoso. pão de cada dia para quê? Para provar o coração do povo. Porque no sábado ele mandava o dobro para não Obrigado. colherem o maná no sábado. Então, só no sábado podia pegar um pouquinho, na sexta, né, podia pegar um pouquinho a mais para não colher no sábado. Nos outros dias era só o de cada dia. E Deus fala para Moisés que ele estava mandando o pão de cada dia para provar o coração. E às vezes o Senhor está nos mandando o pão de cada dia para provar o nosso coração, né? Porque é Ele É que verdade. sonda o nosso coração e sabe qual é a intenção, né, do seu coração, sabe qual é a intenção da sua mente. Então a gente precisa também confiar nessa provisão do pão de cada dia, né, Gaba? De ser Totalmente. gratos pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje, crendo que Ele vai prover o pão de cada dia amanhã. É uma caminhada de fé, né? Tem que ter coragem, tem que confiar. E é como criança, né? Uma criança que se joga nos braços do É, pai e descansa, é ter esse coração de criança, porque a gente toma para si uma responsabilidade muito grande, sem dúvida, é uma responsabilidade, mas nós temos o Educador Supremo, né? Nós estamos nas mãos do exatamente. Educador Supremo. E é algo que nos atravessa, é algo que passa por nós para abençoar os nossos filhos. Então a gente sabe que tem que estar ali diante dele. É ele que vai nos guiar, é ele que vai prover o pão de cada dia. E o último item, o Janice, Vamos dessa lá. homeostase, eu falei das altas e baixas temperaturas, falei do nível de oxigênio, do nível de glicose, do equilíbrio hídrico. O último é a pressão arterial. Eu vejo a pressão arterial para manter o corpo estável, né? Não ter hipertensão nem hipotensão, é a Aham. maturidade. É a maturidade. Quando chega a maturidade que você caminha, apesar das adversidades, a gente sabe que a pressão ela oscila muito com relação às adversidades, às alterações externas Uhum. que surgem, né? E você, quando alcança a maturidade, né, você consegue manter a pressão arterial estável. É como se fosse o Sim. resultado, é a colheita. Olha, você está A colhendo o colheita. resultado de todo essa homeostase, esses fundamentos, né? Todos esses níveis normalizados no seu corpo. E a gente vê isso se refletindo no nosso aprendizado. Né? Agora eu quero trazer algumas dicas assim, muito básicas, tá, gente? Para como você tirar isso tudo da sua mente e trazer para a prática mesmo. A primeira dica que eu dou, Janice, seria, lógico, você trazer tudo, mas tudo que está na sua mente, tudo. O que, que te preocupa? Quais são as Uhum. ansiedades, as coisas físicas que você precisa organizar? Você passa por uma lista bruta, uma lista única, Sim. né? Eu gosto das listas. Então, isso leva, não é um dia, 2 dias, pode levar até 2 semanas, porque tem coisas que você, poxa, eu nem sabia que isso deveria estar na lista. Você vai pensando e Sim. tira. Quando você tira da sua mente, você tira da alma também, né? Algumas preocupações da Exatamente. alma. Ah, eu tenho preocupação. Seja detalhista, eu tenho preocupação com meu filho, que não gosta de fazer devocionais, por exemplo. Põe ali. Uhum. Isso é uma coisa na lista. Então, põe tudo. Situação financeira. Eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, né? Casa, vida pessoal, planejamento financeiro. Então, vamos lá. Vamos tentar organizar aqui. Você identifica todos os itens. Aí depois você Uhum. divide esses itens. Você jogou tudo nessa lista única, divide esses itens por tema. Vamos lá. Aqui eu vou tirar casa. Então, o que que tem a Uhum. casa? Tem arrumação da casa e manutenção, limpeza da casa, itens que faltam na casa,
descarte, itens que eu preciso jogar fora ou doar, ok. Agora vai ordenar esses itens, você precisa ordenar. Antes da arrumação, o que precisa vir? Bom, eu não quero arrumar coisa velha dentro de casa, né? Então eu preciso descartar o que vai para o Sim. lixo ou o que vai ser doado. Então você precisa ordenar. Você vê, para cada item dessa lista gigante que você fez, você precisa separar em nichos. Né? O que é de casa fica aqui, o que é de vida pessoal fica aqui, e você vai ordenar o que é mais importante. Para cada item desses subnichos, você deve trazer planos de ações. E eu penso sempre assim, que para cada item você tem que responder pelo menos 3 perguntas, né, que eu penso. O que eu preciso parar de fazer imediatamente? Seria a primeira pergunta. Uhum. Né? Por exemplo, digamos lá que você na vida pessoal colocou relacionamento com Deus, tá? Eu coloquei alguns itens aqui na vida pessoal: relacionamento com Deus, relacionamento em família, com o marido, com os filhos, com os amigos, planejamento financeiro também entra na vida Aham. pessoal, né? Aí você precisa, vamos ordenar o caos aqui do relacionamento com Deus. Então, o que você precisa parar de fazer imediatamente? Digamos que nesse caso do relacionamento com Deus, eu preciso parar de ter preguiça de ler a Bíblia pela manhã, de pular a Uhum. devocional. Porque muitas mães acabam, hoje não dá para fazer devocional, eu vou pular. Gente, é nesse dia que degringola tudo. Uma Parece que das coisas é o nosso combustível, né, Gaba? Faz parte do oxigênio ali. Uma das coisas que a gente não abre mão aqui, sabe? Minha filha até estava falando, passou um período assim, né? Sem fazer e olha, foi terrível. Quando ela voltou a fazer a devocional dela, conseguiu ordenar a vida dela toda, né? Voltou à ordem. Porque, lógico, não é Sim, que a devocional seja utilitarista. A gente faz a devocional porque amamos a Deus. Mas o Senhor nos dá, né? Nos retribui com sabedoria para ordenar a nossa sim. vida, porque é a palavra de Deus. E é lógico que isso Uhum. vai voltar para você de uma forma muito rica, que acaba sendo útil também para a sua vida. Você Sim, ama Deus, se aproxima de Deus, conhece mais a Deus, conhece mais a si mesmo, começa a entender o outro, porque é impossível você conhecer a si e o outro sem o conhecimento de Deus. Deus é o primeiro sim. contato, né? Então, conhecendo a Deus, você conhece a si mesmo e conhece o outro. Então, o relacionamento com Deus, gente, é algo assim fundamental. A gente depende, é o oxigênio, é o nível de Aham. oxigênio, né, nessa homeostase. A gente precisa disso. Então, você precisa ter 3 ações. A primeira é o que deixa de fazer imediatamente. A segunda seria o que eu preciso fazer com mais constância, perseverar. E a Uhum. terceira, que eu acredito, é o que eu preciso começar a fazer, né? Com relação a esse item. Então, você pensar essas 3 perguntas para cada item da sua vida, veja bem, é um processo demorado, gente. E nós Sim. temos que ser intencionais nessas listas, né? Você não pode querer dar conta de anos de desordem, anos. Por exemplo, a gente vê essas jovens que casam, recém-casadas, que a mãe nunca ensinou a fazer um ovo, que fez tudo para as filhas, nunca arrumou Uhum. uma casa, nunca esteve envolvida em tarefas domésticas. Aí casam e se vê diante daquelas funções todas, né, que é administrar um lar, não é fácil, Sim. são muitas coisas para administrar um lar, e elas se veem perdidas. Será que vai conseguir organizar esse caos da noite para o dia? Não, tem que ser Não. intencional, faça uma lista bem intencional, separe essa lista por nichos, né, da vida, casa, vida pessoal. Quando você tem um planejamento financeiro que está dentro da vida pessoal, você já puxa um subnicho do planejamento financeiro, que são as necessidades pessoais, né? E aí, dentro dessas necessidades pessoais, você vai submeter ao financeiro. Será que agora eu
posso organizar viagens, eu posso comprar Uhum. roupas, eu posso comprar livros, que é o que toda mãe, né? A gente tem que avaliar tudo e a vida tem que estar Os livros ordenada. estão sempre no topo da lista, lá, né? Mas acaba aqui em casa. A Charlotte, inclusive, ela fala, né? Se você pode economizar em roupa, comida, economize, mas não economize nos livros. Ai, parafraseando o que ela diz, né? Mas ela fala mais ou menos assim. Que os Estou de melhores acordo. livros não são bons o suficientes para os nossos filhos, né? Eu acho que toda mãe tem um carrinho cheio e chega depois vê o orçamento da casa, né? E aí vai salva para mais tarde, salva para mais tarde, salva para mais tarde. Acontece aí É a também, lista de Gaba? desejos. Eu me identifiquei agora. Eu tenho a minha lista de desejos, estou sempre visitando. Deixa eu ver o que eu tirei daqui da lista. Mas, assim, ok. A gente está sempre ordenando, né? Não, não foi fácil, mas eu, graças a Deus, eu consegui. Sempre tive problema em ordenar a vida financeira. Gente, era um caos para mim, porque eu gastava mais do que recebia, né? Gastava, comprava com dinheiro que não tinha, né? Que é o famoso Uhum. cartão de crédito, passa no cartão. E aí, quando você Sim. via, você já tinha todo o seu salário comprometido. Chegava no final do mês, já estava tudo Uhum. comprometido. E isso, ordenar a vida financeira, gente, é uma benção para você, para sua família e para você, para os outros, porque hoje, com a vida Sim. financeira ordenada, eu posso abençoar tantas famílias. É tão maravilhoso você poder abençoar famílias que precisam de livros, que precisam de tratamento, Sim. né? Isso é tão gratificante, é tão maravilhoso. Mas por quê? Você Porque você conseguir semear conseguiu na vida das pessoas, né? semear na vida das pessoas. Que bênção que é isso. E eu não conseguia antes. E ganhando até o mesmo. Entendeu? Então não é a Uhum. questão da quantidade de você, você hoje está rica, você ganha muito. Não, não é essa a questão. Porque tem pessoas que ganham muito e não conseguem sair desse caos, né? Dessa Sim. bola de neve. Porque não consegue ordenar. Então é muito importante você. Essas listas são uma bênção. Você precisa sentar intencionalmente e analisar o seu coração e ir para cada item desses subnichos que vão surgir, outros subnichos, trazer intencionalmente planos de ação, né? Você quer sair da confusão, da clareza? Então seja intencional, Seja né? intencional. Invista tempo para cada item e não adianta tratar tudo ao mesmo tempo. Você não vai conseguir às vezes dentro desses subnichos você tem que entender qual é a dor maior. Entre a Uhum. arrumação da casa e a vida pessoal, eu acho que eu preciso de um relacionamento com Deus. Essa é a minha dor maior. Então você precisa, Sim. a gente vive ordenando. Então, nas listas, quando você tira aquela lista única, é, gigante, você vai ordenar os subnichos, e dentro desses subnichos você vai ter que ordenar novamente. E é assim, né? É ordenar os amores o tempo todo e pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus diligência, porque são talentos que Ele nos dá e que nos será cobrado, né? O que você tem feito Exatamente. com seus talentos? Você está afundando ou você está multiplicando seus talentos? E quanto mais conhecimento nós temos, mais o Senhor também nos cobrará, né? Do que nós temos feito com esse conhecimento. Não adianta você Exatamente. engordar, você consumir tudo, adquirir todo o conhecimento e não multiplicar isso a 100 por um. Precisa multiplicar, você precisa compartilhar e, primeiramente, antes de compartilhar, semear em você, né? Você precisa estar semeando, ser um testemunho vivo dessa transformação de Deus. Exatamente, né? E acho que a Iratiene estava comentando aqui, né? Que na casa sempre vão ter coisas para fazer e que nós precisamos priorizar aquilo que é eterno, né? E é exatamente isso. Comece por aquilo que é eterno.
Então, às vezes, eu tô aqui com a pia cheia de louça para lavar. Eu falo a pia cheia de louça para dobrar, porque eu olhei para um monte de roupa para dobrar aqui na minha frente. Mas, às vezes, eu tô ali com um morro de roupa, como tá aqui na minha frente agora. Mas aí eu tenho aquele tempinho assim maravilhoso, né? Às vezes o Abimael tá dormindo e as meninas estão ali. Eu falo, que eu vou fazer agora? Eu vou me afundar nessas roupas agora? Ou eu vou pegar um livro, vou fazer uma leitura em voz alta com elas, ou eu vou sentar e brincar com elas um pouco, né? E eu penso, não vou focar, vou priorizar aquilo que é eterno. Então, eu passo esse tempo ali com elas, de qualidade realmente, né? Leio junto com elas, a gente brinca, a gente fica abraçada no sofá, aí o Abimael acorda, aí eu sento ele ali perto e vou dobrando as roupas, e tá tudo certo, né? Mas eu organizei aquele tempo priorizando aquilo que é eterno. Então, isso sempre tá diante de mim. É claro que a ordem do seu lar, a ordem da sua casa importa, ela vai fazer diferença, sim, Sim, mas a gente não pode viver refém também dessa ordem. Tem um provérbio que o Senhor falou muito comigo, porque eu ficava assim, ai meu Deus, não, as coisas nunca ficam sempre organizadas, né? Tem 3 crianças, 2 são pequenas ainda. O Mael tem 6 meses, está recém começando a baguncinha, e a Ruth tem 4 anos, né? E a Ruth tem 4 e a Manu tem 8. Então são 3 crianças que estão sempre brincando. Então sempre tem um canto que eu tenho que lembrar o hábito, né? O que a gente faz quando a gente acaba de brincar? O que a gente faz quando a gente troca? Tem que estar sempre, né, sendo vigilante nesses hábitos de ordem da casa. E eu ficava pensando, meu Deus, nunca para, né? Isso. E aí eu li um provérbio que fala assim, né, em Provérbios mesmo, que fala: sem bois, o celeiro fica sempre limpo, mas com bois há abundância na colheita. Né? Então, você quer um celeiro limpo ou você quer abundância de colheita? Né? Com bois, o celeiro não vai estar limpo sempre, mas você vai ter abundância de colheita. Né? Qual que é a sua prioridade? Aquilo que é eterno. Então, manter os nossos olhos na nossa prioridade. E no desafio da confusão, a clareza, Gabi, sei que já estamos passando um pouquinho aqui do nosso horário, a gente vai fazer justamente isso. A gente está preparando um material para traçar essa rota com vocês, entender o caos, né? Por que que isso é um caos? Onde que eu estou no caos? Identificar o caos. Então, a gente vai ter ali, né, ideias de caos e pontos de caos para você olhar, ah, isso aqui eu nem tinha pensado, mas ó, tá um causador de caos aqui, né, na minha casa, na educação do meu filho. Então, entender o caos, entender onde você precisa chegar, porque a gente precisa saber para onde a gente está indo, e no terceiro dia de desafio vai ser traçar essa rota. Então, como eu vou chegar lá? Que é justamente, né, fazendo essas 3 perguntas que você falou aqui, achei super pontual, né? Que é o que eu preciso deixar de fazer, o que eu preciso continuar fazendo, o que eu preciso mudar, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou trabalhar esse novo hábito para vencer o mau hábito, né? E tendo essa noção real de quanto tempo eu preciso para caminhar realmente, né, da confusão à clareza. Eu anotei as perguntas aqui, alguém perguntou. Eu vou colocar lá no nosso WhatsApp depois do desafio da confusão à clareza. Eu vou colocar todas as perguntinhas, uns insights da Gaba lá também. Eu quero convidar vocês a colocarem os insights esse eu aprendi com a Gaba lá no Cimeduc. Coloquem os insights, as anotações de vocês, aquela frase, né, que mais impactou vocês durante essa live, também coloquem aqui no comentário da live ou no comentário do anúncio da live com a Gaba, que a gente quer ouvir daquilo que tem edificado vocês também. Gaba, não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar antes de encerrar. Bom, o que eu queria falar é assim, para as pessoas não temerem, né, o caos. Tem uma peça aqui no Rio que a Elisa Lucinda fez durante muitos anos, Parem de Falar Mal da Rotina. Eu acho que é parem de falar mal do caos, porque o caos é a oportunidade que Deus abre para trazer a ordem, né? Então, Exatamente. quando o caos acontece, é uma grande oportunidade, porque quando você já não percebe o caos, está afundado, já a mente já está cauterizada, aí realmente você está morto, né?
a pessoa já Uhum. morreu. Então, se você está percebendo o caos e está tendo essa oportunidade de identificar, porque eu acho que tudo começa pela identificação, né? É a oportunidade que Deus está abrindo para corrigir, endireitar suas veredas, né? E não despreze essa oportunidade, porque é algo que pode marcar a sua vida e mudar toda a sua vida, e abençoar todos que estão ao seu redor, né? Porque quando a gente Uhum. corrige uma coisa assim que era mínima, que estava começando a trazer aquela desordem, você corrige no começo, gente, que maravilha. Quando o caos já está instalado, não tem mais jeito? Não, muito pelo contrário. O importante é a sua posição, é o seu posicionamento, você de querer mudar, né? De querer fazer parte desse trabalho maravilhoso de trazer a ordem. Deus é o nosso educador supremo, Deus está nisso. Eu tenho certeza que com essas meninas aí maravilhosas, que é a Janice e a Mari, vocês vão estar sendo bem conduzidos nessa jornada, porque elas são cheias de Deus, né? Cheias da presença de Deus, e é isso que a gente precisa, de ter boas pessoas nesse caminho nos guiando, né? Tem um livro aqui que eu quero deixar, não é um livro cristão, mas ele é bastante inspirado, o Jordan Peterson, né? Ai, tá 12 aqui na regras. estante também. Esse livro é Tô lendo com meu maravilhoso, né? esposo esse, tá no nosso Ele tempo é de leitura em maravilhoso. casal. Um antídoto para o caos, tem belos ensinamentos e ele trata muito dessa questão, né? O caos, ele vem, todos nós em algum momento da vida estaremos passando por um caos em determinada área, né? Nós não temos a vida toda equilibrada, nós estamos sempre buscando esse equilíbrio em várias áreas, mas Deus é bom em nos guiar, né? E a gente só precisa confiar Exatamente, né? e saber que Ele está à frente, que Ele vai completar essa obra. E lembrar que essa é uma jornada, né? Eu me lembrei agora da jornada do peregrino. É uma peregrinação, gente, né? É sempre ali. Eu lembro da jornada do peregrino, quando né, ele achava que estava chegando ou que o pior já tinha passado, ele se encontra diante de uma montanha, ele perde o pergaminho, acontece alguma coisa no meio da jornada dele, né? É sempre uma jornada de peregrinação. Eu me lembrei muito, né, de dois versículos agora, de que o poder do Senhor ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza Fraqueza, e que também que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso peso de eterno glória, de né? glória, né? E que é por meio da tribulação, do sofrimento que o Senhor vai nos aperfeiçoando, é por meio do caos que o Senhor vai nos despertando. E a gente teve uma live aqui com a Bruna Luz e ela falou assim que nós como mães precisamos sair da máfia das mães, que é aquelas mães que ficam se culpando, ah, mas não dá mais, agora eu não consigo, né? Cheguei aqui tarde demais, e só fica se acusando. Não, é hoje, né? Se você está aqui, está assistindo essa live agora, é porque o seu tempo é agora, né? De fazer essas É pequenas verdade. mudanças, de começar a encarar esse caos. É o tempo que o Senhor preparou para você agora. É Então, abrace esse o tempo pão de agora. hoje, É o é pão o de cada pão dia, né? nosso, né? De cada É o pão dia, nosso gente, de isso é cada dia. maravilhoso. Eu E acho só para lindo. finalizar, porque eu falei da homeostase, né, trazendo toda essa simbologia aí com o corpo, eu esqueci de falar da alostase, porque a alostase é quando a homeostase acaba, quando o seu corpo desequilibra, Deus providenciou a alostase, que é um outro mecanismo fazendo com que outros órgãos funcionem para suprir, para voltar. Olha que coisa inteligente, né? Uau, Quando sim. o corpo desequilibra, ainda assim tem a alostase, que se você não corrigir, não mudar os seus hábitos, lógico que vai terminar no caos. A alostase é como se fosse uma segunda chance. Poxa, a homeostase acabou, não está mais equilibrado o meu corpo. A alostase é um outro mecanismo que entra para suprir. E às vezes sobrecarrega, lógico, um dos órgãos. Uhum. Mas aí é a sua chance de buscar voltar para a homeostase. Eu acho isso fantástico. Lendo sobre isso, eu falei assim, gente,
sempre temos uma segunda chance, né? Antes do Sempre. poço, do fundo do poço, As sempre misericórdias do temos. Senhor se Se renovam a renova cada a cada manhã, né? dia. É, A cada dia. Amanhã você acorda, respira fundo antes de pegar o celular, né? E lembra, obrigada, Senhor, porque as suas misericórdias se renovam renova a cada manhã. hoje, né? Comece o seu dia da Amém. maneira certa, faça o seu devocional, comece diante do Amém. Senhor, inicie essa lista super importante que a Gaba falou aqui, essa reflexão. E, gente, é realmente maravilhoso, né? O poder de passar para o papel, né, Gaba? Sempre que eu É tô assim, verdade. no meio de um caos, ou às vezes é tanta coisa para fazer nos projetos, na editora, no DCM, no podcast, né? No desafio, é tanta coisa para fazer que eu fico assim, meu Deus, por onde que eu começo? Daí eu faço uma lista de tudo que eu preciso fazer, ordeno, e aí por aqui. Daí eu sei por onde eu tenho que ir, pronto, acabou, resolveu o meu É. caos. Não, Mas e a é gente precisa realmente libertador. Isso é fazer isso. É libertador, porque libertador. tira você da angústia, né? Porque Aham. a gente quer ser produtivo, né? Nós queremos ser produtivos. E às vezes você fica ali diante de tantas tarefas, como você não tirou do seu HD interno para o HD externo, você fica ali patinando, não sai, nunca consegue fazer nada. Porque você Parece tem que que não faz realmente. nada, né? Exato, você tem que realmente liberar, trazer a escrita, ela liberta, ela é libertadora e ela te ajuda na consolidação e na organização de ideias. Eu acho que a escrita é uma das melhores formas de você iniciar essa jornada de saída do caos, sem dúvida. É, exatamente, né? Depois da escrita vem a ação, né? Não dá para ficar só olhando para o Não papel. dá, Tem que é. colocar em ação aquilo que você escreveu lá, né? Tem que sair da passividade, colocar a mão Sim. na massa e ir para a ativa. Para a gente encerrar aqui, então, Gaba, queria te agradecer mais uma vez, né, pelo teu precioso tempo. A gente ama te ouvir. Eu falo para Mari, Mari, a gente precisa ter uma Gaba interna, assim, né, gente? Porque Ah, cada coisa maravilhosa que você faz, né? Cada projeto, um mais lindo, mais abençoador que o outro, tanto tempo que você tem investido abençoando as famílias, né? Trazendo essa direção também com o Cimeduc. Gente, se vocês não estão ainda no Telegram do Cimeduc, entrem. Acho que tem o link na bio de vocês no Telegram também, né, tem, Gaba? tem. Entrem no Telegram do Cimeduc, que acaba sempre compartilhando lá de A a Z do homeschool, né? Desde saúde É tudo. até regulamentação, até vida, tudo que você precisar, você vai É encontrar a lá dentro. vida, é a vida acontecendo, né? É a vida acontecendo dentro do canal do Cimedu, que eu amo estar acompanhando lá o canal do Cimedu no Telegram. Então, entre. E quero deixar o convite aqui para você, se ainda não se inscreveram no Desafio da Confusão à Clareza. Vai acontecer na última semana de maio e dia 1º de junho, onde a gente vai realmente dar nome para o caos, identificar o nosso ponto de chegada, para onde nós temos que ir, como nós vamos chegar lá, mas tudo isso, assim, tirado da nossa cabeça, inventado pela Janice e pela Mari, não, pautado, né, na Bíblia, em princípios bíblicos, na visão de Deus para a educação de seu filho e com muita revelação da nossa amiga Charlotte Mason, aqui no livro Pais e Filhos, onde ela traça esse caminho com a gente, né? A Charlotte, ela traçou todo um caminho bíblico, mas com uma base na psicanálise, na fisiologia da mente, com uma base em todos os estudos científicos que estavam começando naquela época dela, mas que ainda é a base dos estudos científicos do nosso século, né? Então ela estava naquela época do que Visão, fundamenta a né? nossa ciência hoje, e o Senhor trouxe muita revelação para ela. E o livro Pais e Filhos vai ser o nosso guia para essa jornada da confusão à clareza. Por isso também ele está com 50% de desconto. É só até o último dia de inscrição. Se quiser compartilhar lá no Telegram Vou também, Gaba, compartilhar, tá vou com compartilhar. 50% de desconto para quem se inscrever no desafio. Então, se inscrevendo no desafio na página de confirmação, tem um código, um cupom de desconto para você inserir lá no nosso site. Tem o link do site também na página de confirmação.
Você clica, insere o cupom e paga metade do preço só. Tá aí a oportunidade de comprar dois pelo preço de um, compartilhar com uma amiga, Muito né, que bom. precisa dessas ideias, ou para estudar em grupo com o pessoal da igreja, com os pais da igreja. Nós temos muitas oportunidades, a gente quer ver essas ideias germinando no seu lar também. A gente tem recebido Maravilha. relatos de muitas famílias sendo transformadas com essa leitura. E ainda o frete é grátis, exatamente, Isabel. Gente, vocês vão O perder frete essa, é pelo amor de Deus. 50% de desconto. Teve uma mãe que compartilhou esses dias, ela simplesmente compre porque eu paguei o dobro do preço, né? É verdade. Simplesmente compre. Acabando as inscrições para o desafio, ou acabando o livro, né? O que acontecer primeiro, acaba também o desconto do livro. Então, não percam, né? Entrem lá, se inscrevam e garantam a vaga de vocês. Além disso, para o desafio, nós vamos ter algumas mentorias surpresas ali que a gente está preparando, que vão ser via Zoom, com perguntas e respostas. Vai ter muita coisa boa ali, tá? Realmente imperdível o desafio e essa promoção. Então, não deixem de se inscrever. Acho que já dei meus recados, né, Mari? A Mari tá por aqui no IG da editora, acho que eu não esqueci de nada. É segunda, Mari, que a gente tem a próxima live? Deixa eu verificar aqui. Acho que é terça, né? Segunda ou terça, mas nós vamos compartilhar aqui no Instagram. Nós vamos ter a nossa próxima live saindo do caos com um tema sensacional, que é as fases do desenvolvimento da criança, né? As idades maravilhosas e mais desafiadoras, né? Já ouviu falar dos terríveis 2 anos, os terríveis 4, os Terrible terríveis two. 8, né? As pessoas costumam chamar assim dia 17, terça-feira, então. Com uma psicopedagoga, que é a Anne do Engenho Materno, uma querida, vai estar aqui conversando com a gente, trazendo essa experiência dela como psicopedagoga e uma estudante, Charlotte Mason também, né? De como você encarar essas fases mais difíceis, mas que também são maravilhosas, entender que são ótimas fases de desenvolvimento da criança, os 2, os 4, os 8, mas que precisam também de uma postura nossa como pais, né? Para não deixar que esse caos que elas trazem um pouco seja perpetuado na nossa casa. Então vai ser uma live também incrível com a Anne. E não percam, a gente vai estar divulgando aqui. E reassistam essa live com a Gaiba antes que ela saia do ar. Né? Acho que vai ficar até segunda, né, Mari? Domingo ou segunda, a live com a Gaba ainda vai estar no ar aqui. Então aproveitem para revisar, anotar tudo que vocês precisam. Gaba, muito boa noite. Eu amei Obrigada, conversar querida. contigo. Eu A gente tem também. É que sempre um marcar prazer. mais vezes. A gente É sempre sempre aprende um muito. prazer. Obrigada, tá? Um abraço a todos. Boa noite. Obrigada para vocês também. Bom descanso e boa noite, pessoal. Até logo. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.